Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Eu quero compartilhar com vocês hoje a questão de nós resistirmos os dias que nós passamos, que o Senhor tem nos proposto, os dias que Deus sempre nos concede, mesmo em meio aos temporais, às lutas, às tempestades, resistir nos dias muito bons, não é? Quando nós somos abençoados, quando nós temos aquilo que queremos, mas também quando não temos, aleluia. Resistir o que, irmãos? Porque a todo momento nós temos um tentador nos rodeando. E nós precisamos, nós precisamos estar atento às ciladas, às propostas que são colocadas diante de nós em todo momento. O inimigo, ele não vai parar de nos atentar. A Bíblia diz que ele fica ao nosso redor. Ele está sempre procurando brechas. Ele está sempre procurando algo a fim de entrar. E não precisa ser um grande buraco, mas é uma pequena brecha. Porque como o Senhor sempre falou que é das pequenas coisas que nós, vivemos e vivemos milagres. Por exemplo, a Bíblia fala que se a fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, você move montanha, sim ou não? Quer dizer, se nós tivermos fé, um pouquinho de fé desse tamanho, a gente vence muitas coisas na vida. Aleluia. A gente consegue vencer muito pecado. Mas também uma pequena brecha, o inimigo também vem para fazer um estrago. E é aos poucos. E ele vai nos rodear em todo momento. Porque a função dele é matar, roubar e destruir. Então ele está sempre de olho com aqueles que estão de pé. Quem é que está de pé? A igreja, você. Quem é que está de pé? Muitos ali fora estão deitados, estão derrubados, porque estão sobre o domínio do pecado. Quantos poderiam estar aqui hoje e não estão? Não é? Mas você está aqui. Você está todo dia dobrando o joelho. Se você assim dobra. Mas quantos não estão fazendo isso? O diabo se levanta com aquele que está de pé. Se levanta contra os filhos da luz. Contra aqueles que, como João, capítulo 1, diz que nós temos o poder de filho. Porque assim como Jesus é a luz, nós somos a luz. Assim como Jesus é o sal da terra, nós somos o sal da terra. E Ele nos deixou uma missão para a igreja. Sermos assim, sal e luz nesta terra. Aleluia. E nós precisamos vigiar com aquilo que temos recebido, estamos vivendo. Também recebemos a vida do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, mas a Bíblia fala para nós vigiarmos também em todo o tempo e resistir não só nos dias maus, irmãos, mas resistir nos dias bons, porque o grande perigo é quando a gente está no dia bom. O dia que só não é gostoso, quando só acontece bênção nas nossas vidas. Deu certo aquela venda, deu certo aqui, foi curado ali, não é? Poxa, olha, restaurou o casamento, restaurou a comunhão com o filho, aqueles problemas cotidianos que nós temos. Fui promovido no trabalho, que bênção, olha, entrei na faculdade que eu queria, estou formando, olha, vou exercer esse emprego que eu estou querendo, não é? Tenho a namorada que eu quero, aleluia, vou casar, não é? Todos os momentos são os momentos bons que a gente tem, com as condições boas. Olha só, estou com dinheiro, dá para esse mês comprar uma roupinha nova, dá para comprar uma picanha, né? Dá para pôr uma picanhazinha, né, Judite? Né? Tá difícil esse daí, faz tempo que não vem na mesa. Mas mesmo que eu tivesse condição, irmãos, não dá, não vou comprar.
Um absurdo o preço da carne, um absurdo. Vocês repararam como o açougue fica vazio? Vocês estão reparando isso? Bem? Você sabe, eu tenho orado, né? E hoje em dia, hoje eu escutei uma reflexão, não é? E por causa dessa festa carnal que está nesses dias aí, irmãos, misericórdia, só Jesus na causa. Mas a coisa tá brava, tá feia. E nós devemos vigiar com a televisão, não é? É pecado assistir televisão? Depende do que você assiste, não é? Nós não estamos mais naquela época que vem na igreja, televisão é pecado. Pecado é tudo que você vê mal com os teus olhos. Você tem que saber sair do pecado. Aquilo edifica, aquela novela está edificando? Não, então cai fora. Para que assistir aquilo? Sim ou não? Amém? Tá difícil assistir televisão, porque quando não é só notícia, né, do terror, da violência, é só guerra, e a liderança é mentira e prostituição, não é? Sensualidade. Então fica um pouco difícil assistir televisão. Mas porque nós precisamos tomar cuidado, porque tudo isso nós precisamos vigiar e precisamos resistir a essas tentações. Resistir muitas vezes, porque o inimigo, ele está de olho, e existe aquelas mensagens assim, uma coisa que você vê que é pecado, mas te chamou a atenção, desperta e te leva a uma coisa, a querer pecar, uma tentação. Aquilo fica como uma mensagem subliminar na tua cabeça, lá no fundinho, e fica dando vontade de você fazer, e você fica, opa, não vira aquele canal porque eu sei o que tem ali, não está dando certo, mas olha, ixi, eu estou com uma vontade de pregar uma mentira para chegar ali, vou enganar aquela pessoa, olha, eu vou armar uma conversa aqui para, né, sair eu ganhando aqui, coisas que a gente sabe que a Bíblia fala para nós não enganarmos ninguém, coisas que a gente, né, que são coisas que desagradam, porque o Senhor, Ele não está perto de nós, Ele está nos assistindo. Muitas vezes quando eu estou trabalhando no trânsito, eu estou aqui, eu olho para o lado e eu falo, Jesus, opa, eu dou a mão aqui para lembrar que Ele está aqui comigo. Eu falo, olha, não tem ninguém no banco não, mas tem Ele. Tem Jesus comigo, porque eu sei que Ele está perto. Aí eu falo, Jesus, olha, Senhor, não é? Porque isso você vai resistir, você vai vigiar e você vai clamar no dia do seu apuro, da tentação, do pecado, não é? No dia também da chamada aflição, não é? No dia que nós estamos com tanto problema. Irmãos, e não é uma coisa fácil, porque nós vivemos, não é? Antes nós éramos escravos do pecado, amém, irmãos? Você entende o que é a escravidão do pecado? É você não ser liberto do pecado, é você viver pecando, amém? Isso é escravidão, você está preso, você não consegue vencer o pecado. Mas quando você vence o pecado, você está no mundo pecador. E vai o quê? Porque o pecado é coisa que você vê. Agora a fé é algo que você tem que ter e acreditar no Senhor Jesus, que nos dá força, é algo que você não vê. Mas você pode exercer isso para vencer, amém? E adquirir uns bons olhos da fé para enxergar o pecado como uma oportunidade de salvação na vida daquela pessoa, amém, igreja? Quando eu passei esses dias aí, não é, no trabalho, passei perto de lugares que tem escola de samba, vi quantas coisas tem, né, quantas aquelas estatuetas, como umas coisas tão feias, misericórdia, dá até medo. Você olha o negócio ali e fala, como é que pode dançar na frente daquele negócio daquele? Eu era cego mesmo, né? E eu falo, Senhor, salva essas pessoas, meu Deus, que elas abram os olhos. Esse é o olhar da fé, amém, igreja? Aleluia. Mas você ficar entretendo a visão ali onde não deve, aí você vai ser contaminado. Deixa Deus cuidar de você, aleluia. Deixa Ele ser a tua justiça, a tua fortaleza. Porque muitas vezes, irmãos, nós não percebemos e achamos que estamos aqui dentro do problema, porque não é luta, é o diabo só tentando. Ele vem tentar, mas a gente é safadinho de vez em quando e quer dar um nó no pai, né? Sabe aqueles negócios? Criança não faz isso, né? Umas artes por baixo do pano aí, não é? E a gente não tem que vencer essas coisas, ou seja, estando com o Senhor Jesus, venceremos estas coisas, mas uma coisa é, se peca, confessa, não guarda, pecado oculto. Aí, isso daí
cria problemas, o inimigo entra e ele começa a importunar com aquilo, e a gente vai mal na vida, não anda. O pai começa a não nos abençoar, reter algumas coisas, começa a dar para trás algumas coisas, começa a casa querer cair aí, abalar, e a gente não está se ligando que é o pecado oculto, não está atentando aquilo que cometeu, aquilo que não vigiou, aquilo que o diabo entrou, alimentou por uma brecha que nós damos, porque está escrito, irmãos, está escrito em 1 João, que aquele que está em Jesus Cristo não peca. Como é que fica isso? Não é? Mas faz tempo que eu fiz um exemplo assim, que a gente pega aqui, ó, irmãos, ó, se eu colocar, eu estou seco, não estou? Eu tenho que estar seco, eu tenho que estar molhado. Duas das coisas. Eu só estou seco porque eu não quero que esse copo derrube água em mim. Eu não vou fazer isso. Mas se eu derrubar a água, eu vou estar o quê? Seco ou molhado? Molhado. Então nós precisamos estar revestido da palavra de Deus. Amém, igreja? Porque é igual assim, vamos cenar aqui, mas é igual isso, vai chover, mas você quer se manter seco, você põe um guarda-chuva, põe a capa de chuva, você está revestido para não se molhar. Estou dizendo numa chuva, né? Não tempestade, assim, mas assim, para você não se molhar, você está lutando ali, e nós temos que estar vigilante com estas coisas, para não chegarmos e estarmos equivocados em questão, estou passando luta, porque o diabo está se levantando contra mim. Não, ele se levanta, mas espera aí, o que a gente está fazendo? Não é? Se a gente der motivo, Deus, ele deixa o diabo entrar, e o diabo vem, porque ele, além de tudo, ele é acusador, ele é aproveitador de brecha. Amém, igreja? Aleluia. Muitos procuram hoje, Jesus, eu quero abençoar. É isso que Jesus ensinava. Jesus fazia os milagres, mas ele ensinava o caminho para você prevalecer, permanecer naquela bênção do milagre. Nós falamos isso aqui direto, mas os 10 leprosos era isso. Só um prevaleceu. Aquela foi uma cura boa. Porque Jesus fez cura boa nos 10. Só que os outros não vigiaram, não resistiram à tentação que estava lá fora. Porque quando curou, cadê? Não veio nem agradecer, foi lá fazer o que, né? Talvez foi tirar a barriga da miséria em todos esses tempos leprosos. E muitas vezes isso encena a igreja, encena as pessoas que vêm buscar a Jesus, não pelo que ele é, mas só pelo que ele faz. E aí temos problemas seríssimos com isso, e depois se revolta, porque aí não deu certo outra coisa. Pode ver que a pessoa não vai nem lembrar do milagre depois, aquilo vai ficar como uma coisa que aconteceu lá atrás, sem mais efeito nenhum, não é? E a gente se esquece, a gente já tem um problema, né? O povo, né, o ser humano tem um problema de esquecer as coisas boas que aconteceram, os milagres que Deus faz, principalmente os de Deus, aquilo que Deus transformou, o seu testemunho de vida, quando você era lá atrás, o que você é hoje. Quantas vezes Deus te atendeu e te livrou? Tem aqui, Deus já atendeu você? Sim ou não? Se não atendeu, irmãos, aqui é hoje para ele atender, em nome de Jesus. Lembra então, você quer ver uma coisa boa para você resistir o dia mal? Lembra daquele, olha, Deus me abençoou naquela situação, Ele me curou da dor na perna, Ele me curou do câncer, então estou com outra enfermidade, tenho isso. Lembra daquilo, fala, Senhor, eu me apoio, porque o Senhor não é gênio de 3 desejos, o Senhor não é qualquer qualquer outro conto de história. A Bíblia é real, o Senhor é real, Ele está conosco, Ele quer nos abençoar, aleluia. Então tenho que lembrar e falar, estou aqui, Senhor. O Senhor já me livrou daquela situação que eu estava vivendo terrível, aquela que você já passou, não é? Eu gosto de lembrar de quem eu era. Não sei se eu uso tanto meu testemunho para dar de evangelismo na vida das pessoas, aleluia. Usa o seu testemunho para ganhar as pessoas e deixa refletir, porque muitas vezes, como é que a gente pode testemunhar Jesus, irmãos? Isso que a gente não resiste, não é? Muitas vezes nas bênçãos que o Senhor tem dado para nós, e nos esquecemos dos grandes feitos que o Senhor já fez em nós, do que Ele pode fazer ainda maior, aleluia. Nós temos uma tendência que parece que o erro fala mais alto do que o acerto, parece que as coisas negativas, ela fala mais alto do que as coisas positivas, alegres, vamos falar assim, não é? Então, ou seja, a incredulidade fala mais alto do que a fé.
Porque é um probleminha, se a gente se pegar, a gente já está chorando, resmungando, reclamando, desanimando, já pegando o telefone, deixa eu procurar aqui o bispo, aquela oração poderosa, aquele pastor que revela, mas a gente não consegue nós mesmos se levantar, e aí acaba frustrando, porque eu não consigo falar com o pastor, não consigo falar com aquele, não consigo pegar uma oração poderosa, uma revelação para a minha vida hoje, sendo que Deus pode te revelar ali na hora. Você já teve essa experiência, só você e Deus? Você já teve um particular, só você e Deus? É maravilhoso, aleluia. É que eu falo assim, eu não quero perder isto, aleluia. A voz do Senhor, usando de meios, de todos os meios, para poder falar com teu servo, para não deixar ele sozinho no dia da sua angústia, porque a Bíblia fala, perto está o Senhor daqueles que têm o coração contrito e quebrantado, Ele não desprezará. Perto também está o Senhor daqueles que o clamam, o Senhor ouve, aleluia. Por isso que Jesus veio, rasgou o véu. Não preciso mais hoje chegar no sacerdote. O sacerdote tem outra função, ele vai te ajudar em oração, vai, você pode chegar, pode, irmãos. Nós não podemos ser, porque o povo é o mesmo. Uma dor de barriga já pede uma oração. Uma dor de cabeça já pede uma oração. Às vezes não resiste. Ô pastor, mas o que você está falando? Não posso mais chegar hoje nos líderes da frente? Pode, irmão, nós estamos aqui para isso. Você nunca vai deixar de receber uma oração. Não é essa a questão. Entende o nível de fé? Porque o Senhor está falando para você, eu dei poder para você. Eu dei poder para você resistir. O que a Bíblia diz para pisar na cabeça da serpente? Desse tentador, simbolizando o diabo. Por que a gente pisa? Por que está escrito na cabeça da serpente? Porque foi a serpente. Porque foi o diabo que enganou o homem, roubou a identidade que tínhamos. Mas através do Senhor Jesus, nos restaurou essa nova identidade. Puxa o RG espiritual aqui de Deus, fala que eu sou filho de Deus, pode sair fora. Dor de cabeça, sai da minha vida. Aleluia. Amém, igreja? Hoje você está com medo, irmãos. Você não tem poder e autoridade. O diabo vai... Quando você está orando, ele está assim. Esse aí tem que orar só se for o pastor Ricardo, o bispo fulano, aquele outro, porque esse aí não vai. Você quer ser visto assim? Quem quer ser visto assim pelo diabo? Ele vai zombar você. Ele vai fazer bu, você vai fazer ai. A igreja é ousada. O Senhor deu poder para a igreja. O Senhor deu poder para você pisar sobre o desânimo. O Senhor, a palavra que até foi pregada aqui quarta-feira repassada, não desanime. O recurso que nós temos aqui para não desanimar é incrível, porque o Senhor nos anima, aleluia. Desânimo, eu vi até a mesma frase, né, Vitor? Eu vi a mesma frase de um pregador, falei isso aí quarta-feira, Deus confirmando que as tribulações, as aflições nos levam ao amadurecimento da fé. Por isso que nós passamos, por isso que Jesus falou, não tiro vocês das aflições. O Senhor orou, João 17, eu rogo porque o Pai não os tire do mundo, mas no mundo que eles estão, o Senhor os proteja, eu estarei com ele, aleluia. E às vezes no meu serviço tem pessoas que falam assim, ai, mas o Senhor não precisa nem se preocupar, porque quando eu faço isso aqui, muitos não vão aqui. Eu falo, querida, conhece o lema? Servir bem para servir sempre. As pessoas estão até horrorizadas de hoje, gente. De hoje. Quantos homens você que tem carro, ou homens que estão na condução, deixam a mulher entrar primeiro ou abre a porta para a mulher entrar no carro? Antigamente era assim, sabia? Hoje virou isso aí meio cafona. Aqui meus dois filhos estão aqui. Eu não cheguei feliz assim. Hoje sim, se esquecem, às vezes eu estou dentro do carro, eu falo, abre a porta para a mãe lá, porque vai no esquecimento, não é que não querem. Mas eles mesmos, eu nunca pedi, eles abriram a porta para eu entrar dentro do carro. Eu falei, olha, você viu como tudo é educação e passa? Seu filho, por isso que ele é flecha, que vai mais longe, amém?
Porque quando você ensina, eles não vão fazer, não só igual a você, mas eles vão chegar muito mais que você. Amém, igreja? E por isso que a gente vê uma sociedade destruída, porque o que estão ensinando? Cadê as famílias de hoje? Irmãos, agora eu vou falar com a igreja. Cadê os crentes de familiar de hoje? E tem muito crente que não quer cuidar do filho. Taca celular na mão do menino para ele ficar quieto. É difícil. Eu estou falando isso porque a Bíblia diz o seguinte, irmãos: se nós somos ensinados nesse caminho, nós sempre vamos andar nele. Amém, igreja? Mas ensinar dá trabalho? Dá. Por isso, quanto prova que nós precisamos ter um coração quebrantado e dependente de Deus, porque o Senhor quer nos abençoar sempre. Amém? Então eu vou deixar esse texto aqui com vocês, que é 1 Pedro capítulo 5. Eu vou falar aqui, destacar uns pontos aqui para você vencer o pecado. Diz primeiro assim, aqui Pedro ele vai falar a questão de um serviço ministerial. Esses livros aqui são escritos para o povo de Deus, então eles têm muitos conselhos e muitas coisas que são para as pessoas que servem ao Senhor no seu crescimento ministerial, naquilo que elas vão ocupar dentro da igreja. Então aqui tem que fala para os pastores pastorear o rebanho, cuidar. E não está falando só questão, vamos por aqui, como eu, pastor de igreja, mas também questão como você dentro de casa, que é um pastor, uma pastora, que cuida das suas ovelhas lá dentro de casa. Amém, igreja? Então, olha só, a partir do verso 5, ele vai falar os finalmente aqui do último capítulo. Ele vai falar: rogo igualmente aos jovens, sede submissos. Por que igualmente aos jovens? Porque anteriormente eles estavam falando, para que você ser um bom pastor, cuidar da igreja, você tem que ser isso aqui, submisso aos que são mais velhos. Aí eu vou num paralelo. Você lembra quando a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra e tudo te vá bem? Lembra disso? São coisas que dão vida. Então, não é? Continua no versículo. Outro sim, no trato de uns com os outros. Está falando no trato, no relacionamento, no respeito mútuo. Cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Olha aí, Deus que resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Aquele que tem o coração quebrantado, aquele que é sensível. Poxa, eu pisei na bola, Maria, me perdoa. Você fez isso comigo, tá? Eu não vou ser arrogante. Eu não vou só achar que você é cheia de nhanhanhanhanhanhan. Não, eu quero te atender. Eu quero saber o que foi para poder não fazer de novo com você. Amém, irmãos? Está entendendo? Isso é humildade. Humilhai-vos. Então, irmãos, olha, primeiro ponto para resistir o mal: ser submisso aos mais velhos. Ser submisso a Deus e aos mais velhos. Amém, irmãos? Você que tem dono, que é servo, tem o seu senhor lá no trabalho, tem o seu chefe, tem o seu gerente. Mas ele não presta. Obedeça. Não é para ser conivente em erros, isso é outra coisa. Mas obedeça. Amém, irmãos? Está falando ali. O meu sogro sempre falava um ditado popular muito, muito, muito bacana. Ele falava: amarra o burro aonde o dono manda, porque o beneficiado é você. E é verdade. Você nunca sabe. Eu tive um pastor que às vezes ele pediu umas coisas, eu falei assim: por que você está fazendo isso? Eu juro que eu não entendi. Ele falou: depois você vai entender. E era verdade. Às vezes ele falava, você montava as cadeiras de um jeito, ele falava: põe de outro. Você falava: mas eu não estava aqui, chegou agora, eu tive maior trabalho, não sei o quê. Não era. Teste de submissão e obediência, e por um propósito. Amém? Uma vez. Amém, irmão? Ser humilde. Isso você vai resistir os dias maus, vai resistir o pecado. Então, versículo 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, olha o que Deus está falando. Vem uma recompensa por isso, algo que Deus vai te abençoar naquele tempo. Toma posse aí. Lançando, outro ponto, que é uma coisa terrível para a nossa vida. É um combate forte isso aqui. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Não anda ansioso, irmão. Ansiedade é uma coisa terrível. Te faz precipitar, te põe para baixo porque você não consegue. Não vem no seu tempo que você está esperando. Tem
que saber, quando você pede algo a Deus, escuta, igreja, tem que saber. Deus conhece a necessidade, Ele pode responder já? Pode. Ele é Deus do já também. Mas a maioria das vezes, Ele vai falar, espera, porque eu sei o que é melhor para você. Mal do século, depressão, vai ter crise de ansiedade, aí entra em crise, entra na guerra. O diabo, ele entra aí, irmãos, ele entra aí, porque ele tem cuidado de vós. Você está, preste bem atenção, passando a necessidade, você está passando por uma enfermidade, você está passando por um momento ruim no seu serviço, na sua casa, você está passando um momento ruim na sua vizinhança, você está passando, o Senhor está cuidando de você nessa passagem. Você vai passar. Por isso que passa, quando a Bíblia fala assim, ela fala escravo, aí você está vivendo, não sai daquela, aí precisa de libertação. Mas quando você está atravessando, você está passando, amém, igreja? Você vai chegar porque Ele está cuidando de você. Sóbrios e vigilantes, seja atento, seja maduro e vigia, amém? Conhece a palavra de Deus, porque você vai dominar os problemas que você está passando, amém, irmãos? Para não ficar enrascado nele, afogado. Aleluia, glória a Deus. Olha só, versículo 6, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E aqui está falando rugir, ele está gritando, ele está mesmo furioso. Cada vez que você está vigiando, que você está sóbrio, que você confessa a palavra de Deus, que você dobra o seu joelho, ele vai gritar, ele vai rugir. Mas não se intimide, porque quando ele rugir é um bom sinal que ele está perdendo. Por isso que quando ele sai, ele esperneia, ele grita, amém? E ele vai gritar nessa situação, e vai sair da sua casa, vai sair do seu trabalho, vai sair da sua família, seja a situação, se tem alguém com gente drogada, vai sair desse vício da vida do seu filho, em nome de Jesus, toma posse disso. Vai sair do seu casamento, vai sair das suas finanças, vai sair, aleluia. Não vai te devorar. Ele quer devorar a tua bênção, ele quer devorar a tua fé, porque ele quer acabar com você. Mas creia, confia em nome de Jesus, amém? 9, resiste-lhe firmes na fé. Firmes na fé. Como é que eu vou resistir? Pela minha própria força eu vou fracassar, eu vou até um certo ponto, mas com fé, por que está falando resistir na fé? Porque quando você está na resistência, o que é a fé mesmo? É as coisas, é a certeza das coisas que eu vejo, que eu posso fazer. É o prato feito. Não. Você tem que declarar. Oh meu Deus, temporal. Mas puxa, só vejo nuvem, está fechada. Mesmo que você vê o mar se emendando com o céu e você não vê terra, e você fala, meu Deus, para onde vou? Vai chegar, a terra vai chegar. E você vai enxergá-la pela fé. Cria a visão da fé. Amém? Cria a visão. Como é que eu faço isso? Eu imagino, eu sonho e põe isso no altar de Deus e declara, eu vou chegar do outro lado. Por último, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofridos por um pouco, nosso sofrimento é por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Olha aqui, ó. Olha aqui onde tem que ser nossa luta aqui, ó, e as aflições. Ó, aqui, ó. O que vai fazer? Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Você vai ser aperfeiçoado. Você pode ter certeza que na próxima luta você vai estar mais forte. Amém? Vai estar mais firmado. Ele vai firmar. Você vai estar mais fortalecido, porque Ele vai te fortalecer e fundamentar. Você vai estar, ninguém te tira daquela base mais. Aí entra aquela palavra, quem me separará do amor de Deus? Mas nem anjos, nem principados, nem potestades, nem abismos, nem nada. Está dizendo, pode vir tudo e todos os fenômenos da natureza, pode vir todos os principados e potestades, pode os anjos querer se virar. O Senhor está falando, está escrito aqui, ó. Mas ninguém me separa desta fé, porque eu estou firme, estou aperfeiçoado, estou firme, estou fortalecido. É assim que você vai vencer. E o Senhor chama essa igreja para ficar de pé. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar.
Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.